Fala pessoal, Scud na área. Tá sendo muito difícil gravar esse vídeo por causa do meu estado de saúde. Peguei uma gripe braba, já estava com problema de refluxo na garganta, etc. E amanhã eu vou no médico, vou resolver, vai dar tudo certo. Peço paciência para vocês. Na verdade, eu ia gravar um vídeo, como fazer um comunicado rápido para dizer que eu vou estar me recuperando, né? E que amanhã irei no médico e vai dar tudo certo, vai dar bom. Então é isso. Se esses vídeos não ficar bom, peço perdão. Está sendo muito difícil de gravar. Como eu estou há 4, 5 dias sem postar nada aqui, por conta do estado de saúde, vou tentar, mesmo que não fique bom esse vídeo, vou fazer meu esforço total para tentar falar sobre isso, que é um assunto importante, que é a entrega das nossas terras raras ao estrangeiro. Isso tem repercutido muito e está rolando muita desinformação, né? Eu ouvi alguns especialistas com opiniões diferentes e não só está rolando desinformação sobre esse assunto, a extrema-direita mentindo sobre isso, como se ela tivesse preocupada com terras raras, né? Está rolando uma falta de informação também, né? Além da desinformação, uma falta de clareza, uma falta de profundidade no assunto, uma deliberação, enfim, uma materialidade. Então as coisas estão bem confusas e eu queria tentar esclarecer com vocês isso aqui nesse vídeo. Vamos, bora lá. Então a mídia fala uma coisa, alguns especialistas falam uma outra coisa e outros especialistas mais progressistas falam outra coisa. Eu cheguei a assistir uma entrevista de um especialista em mineração, extração, no canal Galo Preto, do Leandro Forte. Eu vi a mídia, a gente fez aqui um vídeo, um dos últimos vídeos aqui do canal, sobre a venda dessa empresa, né, Serra Verde, dessa compra aí de 2,8 bilhão, né, que os gringos compraram a empresa estadunidense. E aí você tem diversas opiniões. Os especialistas dizem que... E também ouvi, antes de começar a falar, eu também ouvi uma especialista, né, que trabalha na Petrobras, que é mineira, né, mineira não do Estado, mas que trabalha com mineração, né, a gente não fala mineradora, mineira, da Petrobras, que fala que sim, isso é entreguismo e o atual governo está sinalizando para entregar, sim, as terras raras, não é teoria da conspiração, não é passagem de pano, nem nada, independentemente do governo. Então você tem alguns especialistas dizendo que tem extração, né, mas não tem controle, não vai ter controle estrangeiro e nem lucro, né, da empresa estrangeira, e que não é nada demais, não tem nada concreto, que também é difícil a extração desses minerais, né, e que causa muitos danos ambientais, principalmente para os trabalhadores ali, né, para a classe trabalhadora ali. E o cara fala que não é um bicho de 7 cabeças, né, não tem materialidade ou nada concreto, né, e nada deliberado sobre o controle, né, sobre esses minerais, esses minérios, né, essas terras raras. Falam que não tem nada deliberado, nada, né, combinado. Pô, mas o Ronaldo Caiado ali estava outro dia tentando deliberar isso, resolver quem vai controlar, como é que vai ser isso, a extração, como é que o lucro vai para a empresa estadunidense. Né? Meio confuso isso. A mídia, como a gente relatou aqui no canal do Scud, a mídia confirmou a compra da Serra Verde de Goiás, né, pela empresa estadunidense. E mineira da Petrobras, como eu falei, diz que sim, isso é entreguismo e controle e obtenção dos lucros ao estrangeiro, né, e posse das nossas terras raras. Eu não vou falar, eu vou tentar mostrar o vídeo aqui
dessa especialista, dessa mineira da Petrobras, mas vou tentar falar sem usar tecnicalidade, sem termos técnicos, enfim. Vou falar a linguagem do povo, simplificar ao máximo aqui. E também tem outras opiniões dizendo que não, isso é inconstitucional. Você ter proibido uma outra nação ter controle sobre o subsolo de uma outra nação, né? O poder dos nossos materiais que está no subsolo. Outros viés dizendo que Lula vai barrar, não tem jeito, ele vai vetar esse acordo, mas tem gente dizendo que eu prefiro acreditar que trabalham nisso, que são mineiros, são mineiras, que dizem que o governo atual está sinalizando, sim, a entrega. Você não está vendo nenhum pronunciamento, nada em relação do governo, você está vendo, um silêncio. E também tem especialistas dizendo que o negócio todo começou lá em 2010, no último governo Lula, onde já estavam flertando, já tinha o Serra Verde, né, essa empresa de Goiás, que dizem que não é nada brasileira, privatizado, enfim. Não sei quem a gente vai acreditar, mas e que isso já estava flertando e que em 2016 foi evoluindo. Tivemos o flerte aí no último ano do governo Lula, 2010, tivemos aí 2015 ou 2016, já estavam falando em sigilo, um acordo, já estavam tentando um acordo dessa empresa estadunidense extrair as terras raras do subsolo brasileiro, só que em sigilo, sem prestar satisfação ou qualquer satisfação, né? Qualquer relato transparente. Ou seja, sem transparência parece roubo, né? É roubo. Bom, e aí eu faço a pergunta, se o subsolo é tão simples assim, se o subsolo pertence à União, né? Como é que a gente teve outras empresas, né? Por exemplo, do Brumadinho, da Vale, como é que a gente teve outras empresas na mão do estrangeiro? Então, essa mineira da Petrobras, por exemplo, fala que sim, isso já vem acontecendo de antes, né, dos exemplos que eu dei, e que tem tudo para se repetir. Então, vocês percebem que é muita gente falando e as informações não batem. Eu ainda tenho esperança de que isso pode não se concretizar, essa entrega. Mas eu ainda acho que também, por outro lado, o caminho não é esse, né? Parece que o caminho vai ser da entrega. Agora vamos ouvir a mineira, que eu não, peço desculpas, não sei o nome dela, é Lina Randon. Vamos ouvir a Lina Randon, que é mineira, que trabalha na Petrobras, que trabalha nessa área e é especialista nessa área e conhece tudo na prática. Vamos ouvir aí. Comprou uma mineradora de terras raras em Goiás por 2,8 bilhões de dólares. Não é qualquer coisa. Essa mina que está sendo vendida, ela é a única produtora fora da Ásia capaz de fornecer em grande escala os 4 elementos magnéticos de terras raras. São minerais críticos para a indústria de alta tecnologia, para a produção de ímãs permanentes e para o complexo industrial militar também. E isso não significa somente que recursos fundamentais do Brasil seguem sendo colocados sob controle privado e estrangeiro, mas diretamente, nesse caso, para os interesses trumpistas, porque o governo Trump, em janeiro, ele investiu 1,6 bilhão nessa empresa, passando a deter 10% dela. E o papel do Brasil nessa cadeia continua e vai continuar sendo, sim, o de sempre: extrair e exportar matéria-prima barata, e enquanto isso o processamento, a tecnologia e o lucro ficam lá fora. É o velho modelo de subordinação e dependência da América Latina ao imperialismo estadunidense. E enquanto isso, o Flávio Bolsonaro afirma para o Trump que o Brasil é a solução para os problemas dos Estados Unidos, para a dependência deles de terras raras. Então, o subsolo brasileiro aí oferecido como moeda de troca eleitoral
bolsonarista. Mas não esperemos nada do governo Lula, porque esse já abriu mão das terras raras desde que começaram as taxações do Trump. Ao contrário de se opor à venda ou proibi-la, ou mesmo ter uma estatal própria para a exploração de terras raras, o que o governo está sinalizando é que vai apenas aceitar. Ou seja, nada mais do que submissão e entreguismo. Eu sou mineira e, por isso, também, eu sei muito bem o que significa essa entrega. A gente viu esse filme com a mineração em Minas Gerais, os crimes de Mariana, de Brumadinho. E agora, como trabalhadora da Petrobras, eu escuto todos os dias meus colegas que trabalham há anos na empresa sobre como cada dia a gente vem vendo a entrega do petróleo, dos bens naturais comuns, nos leilões, nas privatizações, nos pagamentos estratosféricos de dividendos. E agora querem repetir com esses minerais que são chave para a transição energética. A mineração e a exploração de bens naturais comuns, quando ela está sob controle capitalista, ou seja, voltada para o lucro privado, elas nunca vão ser neutras. Elas vão impactar território, comunidades, água, biodiversidade. E quem vai pagar essa conta são os trabalhadores brasileiros, sobretudo as comunidades locais, indígenas. E isso não é desenvolvimento, isso é entrega. Entrega da nossa soberania, dos nossos recursos, do nosso futuro. O governo Lula, ele tenta colocar nós trabalhadores, ligados a recursos estratégicos, contra os ambientalistas, contra os indígenas, como se os nossos empregos estivessem ameaçados se o Brasil não seguir explorando, entregando recursos a serviço do lucro de acionistas estrangeiros. Não. A gente não entra na Petrobras, para trabalhar na Petrobras, querendo drill, baby drill, ou a petroquímica ilusória do Trump e do Lula. A gente entra buscando estabilidade de vida, melhores condições para as nossas famílias. E são os petroleiros, nas plataformas, nas refinarias, os primeiros a serem afetados pela exposição tóxica do óleo, do benzeno. São os trabalhadores das mineradoras os primeiros a terem a sua saúde afetada pela exploração desenfreada e anárquica das mineradoras privadas. São os trabalhadores da Petrobras que construíram e constroem todo dia essa potência tecnológica que é essa empresa. Não são os acionistas. E são os trabalhadores das mineradoras que podem controlar a produção para que ela não signifique, como é hoje, a completa destruição ambiental e a entrega de recursos naturais, bens naturais. Por isso que a gente não aceita que tentem nos colocar, nós trabalhadores, contra uma transição energética e que a gente quer uma transição energética. E se a gente quer uma transição energética de verdade, ela necessariamente precisa ser controlada pelos trabalhadores dessas empresas. Para ela ser soberana, planejada e não controlada por interesses estrangeiros. Os recursos do Brasil têm que servir ao povo brasileiro. Por isso que a gente defende o monopólio estatal dos bens naturais comuns, seja as terras raras, seja o petróleo. Pela estatização das mineradoras, pela Petrobras 100% estatal, todas sob controle de seus trabalhadores para desenvolver tecnologia e usar os recursos não para o lucro. E isso só vai acontecer com organização e luta de forma independente dos governos, porque não é possível esperar nada do governo Lula. São os trabalhadores quem podem construir uma nova sociedade que não ameace a vida futura. Uma empresa estadunidense comprou... Mais didático que isso, impossível. Agora vem cá, vocês acham que ela é enviesada? Vocês acham que isso aí é discurso de bolsonarista? Você acha que ela é bolsonarista porque ela está falando uma realidade de uma compra que já aconteceu e que o governo parece estar sinalizando? Você acha que ela é uma bolsonarista? Isso aí é discurso? Não. O bolsonarista, ele entrega tudo logo. O bolsonarista não quer saber de terras raras. O negócio é entregar tudo para os Estados Unidos. Claro. Então, ela é, primeiramente, nacionalista. Ela é, segundo, ela entende desse assunto na prática, né? E que o filme, como ela falou, vem se repetindo e as coisas não mudam.
entende? Isso, se concretizar, né, se além da sinalização do governo, veja bem, não bateu o martelo, é uma sinalização. Pode ser que, tomara que o Lula, aí, que o Lula, né, vete, que o Lula acabe com isso tudo aí, né? Porque senão vai ser o mesmo modus operandi que vem acontecendo aí. E isso vai ser uma forma de entregar, né? E é lamentável, né? Já aconteceu com o Bolsonaro, né? Que já entregou a porrada de coisa aí. E agora isso veio fortalecendo, veio evoluindo no governo Bolsonaro, saiu da Dilma, veio evoluindo essa ideia das terras raras no governo Bolsonaro de entregar, e agora parece que não está muito diferente. Então eu prefiro acreditar nela. Se isso concretizar, vai ser um tiro no pé. E se isso concretizar, muita gente, com certeza, vai deixar de apoiar esse atual governo, começando comigo, principalmente eu. Porque, assim, tem um lance, cara. Isso vai destinar o futuro desse país. Isso é tão importante, tão crucial, a galera devia estar indo na rua, para protestar contra essa entrega, esse entreguismo. Isso é tão crucial, mas tão importante, que isso vai destinar o futuro do nosso país. E a nossa soberania que está em jogo, certo? É a nossa soberania que está em jogo. Não vai adiantar discurso de esquerda, não vai adiantar benefício, não vai adiantar programa social, não vai adiantar coisa nenhuma se isso acontecer, né? Isso aí é um baque no sistema todo, né? Para um bom entendedor, sabe o que essa entrega das nossas terras raras, que é as nossas maiores fontes de riqueza desse país. O país pode se desenvolver muito, né? Ser uma das principais potências, se isso for bem usado, aproveitado, se isso não for entregue, né, ao estrangeiro, aos gringos, né? Porque isso é o futuro da maior riqueza o Brasil tem a segunda reserva maior segunda reserva de terras raras do mundo, né? Então isso vai servir para a gente. Isso tem que isso tem que ser a favor para a classe trabalhadora e para o país. E essa riqueza tem que ser gerada para o país, para a União, e não para os gringos. Isso aí é um investimento. É um investimento de bilhões para o nosso país. E outra coisa, pessoal, o que essa mineira falou é a mesma crítica que todos os progressistas e a galera da esquerda estão falando, menos a galera governista que passa pano. Até a galera governista está falando isso, né? Tá fazendo essa crítica. Porque o Lula sempre pediu, cobre, sempre cobre. Né? O negócio é cobrar. Né? É vergonhoso. Por exemplo, você vê um texto de um cara conhecido, né, dizendo o seguinte: vergonhosa a posição do governo Lula de não se envolver nesse acordo ilegal por ser inconstitucional do governo do Caiado de Goiás com empresas estadunidenses sobre terras raras. Até o PT propôs a criação do Terrabras. Até o PT, né? Mas parece que o Lula preferiu não criar atritos com Trump. Antigamente isso seria classificado como entreguismo. Bom, o negócio é não tentar bater o martelo agora. Então quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo? Não é nada demais, isso não vai para frente. Por outro lado, você vê na prática as coisas acontecendo realmente, né? E o governo, ele esconde, né? O governo, a SECOM, ele tenta esconder. Ou será que o Lula vai ligar no 220 e vai cair em cima disso, contra, barrar essa parada toda, né? Não sei, acho que não. Acho que esse encontro com o Trump aí foi como se fosse
um jogo de troca, né? Troca de favores. Eu vendo isso e você não faz isso, enfim, aquelas negociatas, né? Bom, de tanto filme que a gente viu passar, eu prefiro acreditar no entreguismo mesmo. Mas espero eu estar errado. Eu quero estar errado. Se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Comente aí embaixo o que vocês acham. Queria muito saber a opinião de vocês em relação a isso. E tamo junto na luta. Se inscrevam nesse canal, por favor. Dão engajamento, não esqueçam do like. Tamo junto na luta. Valeu, falou.